existe algumas formas de ler a Bíblia, né? Você tem que tomar cuidado. Existe uma forma de você literalizar tudo e tem uma forma de você simbolizar tudo. Então, é muito perigoso, você vai muito para um lado e muito para outro. E o livro de Eclesiastes, você tem que saber dosar e saber entender mais ou menos, equilibrar esses dois termos, tá bom? Então, como seria se a gente fosse simbolizar, tipo, literalmente esse versículo, né? A gente ia ver que a gente ia pegar o pão, né? E jogar sobre as águas, e depois de muitos dias a gente ia encontrar esse pão. Mas nós sabemos, né, por experiência própria da vida, que se a gente pegar um pedaço de pão e jogar numa água, ele vai se desfazer. Não tem como você encontrar o pão intacto depois de muitos dias. Então, nós sabemos que aqui, no caso, o autor de Eclesiastes, ele não está querendo dizer exatamente para a gente pegar o pão e jogar sobre as águas. Existe alguma mensagem sobre isso, né? E muitas vezes eles utilizam, né, uma expressão idiomática, né? Nós já sabemos o que é uma expressão idiomática, mas para contextualizar esse termo, né, expressão idiomática, a gente podia pensar que seria uma sequência de palavras que exerce uma função. Não seria o significado literal da palavra, né, mas um conjunto de palavras exerce uma função. Por exemplo, se a gente der um exemplo bem bobo, a gente vai chegar àquela famosa frase: dei um tiro no pé, né? Aqui, quando a gente fala dei um tiro no pé, a gente não está querendo dizer que peguei uma arma e dei um tiro no pé. O que eu quero dizer com isso é que eu trouxe um prejuízo para mim mesmo, né? Então, um conjunto de palavras geraram uma nova informação. Correto? Então, se a gente literalizasse essa frase, né, de lançar o pão sobre as águas, depois de muitos dias a gente ia pegar o pão, jogar sobre as águas e ia ficar esperando ele aparecer depois de muitos dias. Então, a gente já sabe que não é isso. Outra forma de interpretar esse versículo é a gente simbolizar tudo, né? E aí, buscando um pouco no Google, eu encontrei alguns termos que significam sobre lançar pão sobre as águas, né? Fazer o bem e também fala um pouco sobre comércio marítimo. A gente sabe que nessa época não existia comércio marítimo, então a gente meio que anula essas opções, tá bom? Então, para a gente poder entender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre o que ele está querendo dizer aqui, nós temos que fazer os seguintes exercícios. Nós temos que pegar a Bíblia e cumprir aquele famosa frase lá do pastor Cláudio, né? Ele fala que a Bíblia não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado, meditado e obedecido, tá bom? Então, aqui que a gente vai fazer, a gente vai estudar esse versículo hoje, né? Com base nesse curso que eu fiz. Então, tudo bem. Sabemos, então, que não vamos pegar o pão e jogar sobre as águas. Para poder entender um pouco esse versículo, eu vou convidar vocês a gente ir lá para o livro de Isaías, porque Isaías vai dar uma pista do que Eclesiastes queria dizer nessa época, tá bom? Isaías 30, 23. Caso vocês não tenham, eu botei aí uma escrito aí, tá bom? Então aqui tá escrito o seguinte, você podia ler pra gente aí? 30, 23. 30, 23. Vou ler. Pode ler aí, Caio. Então vamos lá, Isaías 30, 23. Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. Cara, tem uma coisa aqui que é muito importante a gente fazer uma pausa para a gente entender esse versículo aqui. Na época onde foi escrito o Velho Testamento, né, ou seja, pelo menos há 2000 anos atrás para trás, a maioria da população era totalmente analfabeta. Não sabiam ler. Então, por exemplo, um dos recursos que nós temos hoje para a gente aprender a palavra e gravar no nosso coração é ter uma Bíblia em casa e praticar o hábito da leitura. Só que nessa época não existia essa oportunidade, porque as pessoas, por mais que tivessem os registros, né, em casa, não saberiam ler. Então, os autores, eles utilizavam de algumas ferramentas para fazer com que as pessoas entendessem melhor a Bíblia. E, no caso, aqui o autor, Isaías, ele está utilizando uma ferramenta chamada poesia, né? Uma coisa é a poesia para nós aqui no Ocidente. Outra coisa é poesia para eles lá no Oriente, no hebreu antigo, né? Para nós aqui, a poesia, ela tem a conotação de rima, né? Um exemplo bobo: batatinha quando nasce se esparrama pelo chão, nininha quando dorme põe a mão no coração.
Então aqui o que eu falei para vocês? Eu falei uma rima, né? Uhum. Então ela rimou, as frases rimaram e teve concordância, tudo bem bonitinho, né? Bem romântica. Agora, a poesia, pro hebreu antigo, ele não tinha essa conotação de rima. Ele era paralelismo. O que é paralelismo? Paralelismo é quando eu digo duas coisas de formas diferentes. Por exemplo, aqui. A menina era bonita e inteligente. Aquela moça era formosa e esperta. Vocês entenderam ali que eu disse a mesma coisa duas vezes de forma diferente? Então ali eu gravei a informação. O que eu tô querendo falar? Putz, a mulher é bonita e inteligente. Gravou. Então isso é paralelismo. No caso, aqui eu botei a menina, sinônimo com moça, certo? Inteligente, sinônimo com esperto. Então são duas formas de dizer a mesma coisa. Se a gente voltar ali em Isaías 30, 23, a gente vai ver então assim. Então te dará chuva sobre a semente com que semeares a terra. Como também pão da novidade da terra. Então semente, ela fez uma associação com pão e terra, terra. Então a gente já sabe que ali ele falou. Semente é sinônimo de pão. Nesse caso de semeadura. Entendeu? Uhum. Acompanharam o raciocínio? Sim. Uhum. Então aqui existe um paralelismo. Ele falou duas vezes a mesma coisa. Então te dará chuva sobre a semente com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. Então aqui nós entendemos que existe um sinônimo entre semente e pão. Ok? Agora nós vamos pegar e entender um pouquinho mais desse contexto, da semente. Vamos focar um pouco na semente. Né? Sabemos que semente é sinônimo de pão, então a gente pode mais ou menos entender as duas como a mesma coisa. Quais eram as principais sementes na época que foi escrito isso aqui, na época de Salomão, mais ou menos, tá bom? Que a gente está um contexto mais ou menos histórico. As duas principais sementes eram o trigo e a cevada, tá bom? O trigo era a semente do rico, aquela pessoa que tinha mais condição financeira. E a cevada era a pessoa que tinha um pouco menos de condição financeira, ok? Então, para entender um pouco mais agora, nós vamos fazer o significado de comida para nós, nos nossos dias, e o significado de comida para eles nos dias deles, tá bom? Comida para nós. O que seria comida para nós? Vai, vamos participar, Vitão. Comida? É. Qual o significado de comida para nós nos dias de hoje? Comida, literal. Não, se os caras que matam nossa fome, tipo isso? Essa fome. Top. Caio? Que sacia uma vontade. Sacia a vontade. Hoje em dia, a comida está muito relacionada às nossas vontades. Quantas vezes você está em casa com fome e tem comida na sua geladeira, só que você não está com vontade de comer aquilo e você não come nada? Muitas. Ah, mano, não tô com vontade de comer isso, velho. Não tô com vontade de comer isso. Quantas vezes você quer sair com uma garota que você leva ela pra fazer o quê? Comer. Pra comer. Então a comida pra nós se tornou uma coisa meio banal. A gente tem um fácil acesso, uma coisa muito, muito fácil acesso. Chega a ser, sabe? É fácil. Então a gente perdeu um pouco da importância da comida. Só que naquela época, a comida era algo extremamente importante. Né? A gente pensa que 80% da região onde foi escrito o Velho Testamento ali era deserto. Quando eu falo deserto, é o deserto de terra, não do deserto do Saara. É aquele deserto assim que pedra, não planta nada no chão. Entendeu? Não tem como. Não tinha pastos, não tinha grandes rebanhos de animais, entendeu? Pra gente ter uma ideia, né? A terra não era arável, não tinha como plantar, 80%. Pra gente entender um pouco quão raro era ter uma comida de carne, a gente vai lá um pouco na passagem do filho pródigo. Quando ele volta, o filho mais velho, que era filho de um cara rico, né? Ele falou, pô, pai, ele mandou matar um bezerro. Ele falou, pô, pai, você nunca fez isso pra mim. Então, numa vida, um primogênito, o pai nunca tinha matado um bezerro. Por quê? Porque era uma coisa rara. Não se faz todo dia. Ah, não, vamos fazer o churrasco que a gente fez ontem aqui. Não tinha isso. Então, toda na vida daquele jovem não tinha feito, né? Nunca fez isso pra mim e pros meus amigos, né? Então, era uma coisa muito rara. Então, fica bem claro que não existia comida em abundância. A comida, naquela época, a gente comia, no caso eles, comiam no máximo 2 vezes por dia, quando era uma época de vacas gordas, né? A população comum comia de manhã e comia de tarde. E a dieta deles era baseada sempre no pão e algumas sementes, como damasco e tâmara, né? A tâmara cita bastante na Bíblia. Então, a gente tinha o principal comida deles era o pão e as sementes. Okay? E às vezes, quando você morava perto de um rio, você tinha acesso ao peixe. Mas isso era uma pouquíssima parte da população. Então,
entendendo que era muito raro comida e tinha um significado muito importante, quando a gente fala de comida no Velho Testamento, nós vamos falar de algo sagrado. Por exemplo, lembra quando Jacó trocou a primogenitura a troco de um guisado? Aí ele foi lá e trocou algo por um prato de comida. Falei, putz, esse cara é louco, mano. Trocou comida, a primogenitura por um guisado? Deu errado. Outra passagem famosa é o pecado do mundo começou quando comeu um fruto. Então, as coisas que foram acontecendo são sempre relacionadas à comida. Para marcar a importância daquilo. Então, comida é algo realmente muito importante. Tá bom? Então, agora que nós entendemos a importância da comida para aquele povo, entendemos a conexão entre pão e semente, nós vamos começar e vamos voltar lá para Isaías 32:20, tá? Isaías 32:20, ele vai falar assim: bem-aventurado vós os que semeais junto a todas as águas e deixais livres os pés dos bois e dos jumentos. Aí a gente vai pegar essa primeira frase e vai pegar bem-aventurado vós que semeais, ou seja, semente, junto às águas. Então, a gente voltou àquele versículo de Eclesiastes 11:1, né? Onde ele fala para lançar o pão sobre as águas. Tá? Então, aqui a gente já tem uma ideia do que a gente vai fazer com esse versículo. Né? Então, bem-aventurados vós que semeais junto às águas. Tá? Agora que a gente já entendeu bem que a gente vai ter que semear essa semente junto às águas, vamos entender como que era esse processo naquela época. Essa parte que é muito legal. Naquela época, né, como se fazia a semeagem, a aragem, a colheita? Então, a gente já sabe que era um lugar de muita seca, então chovia muito pouco. Tá? Existiam 2 períodos de chuva no ano. Depois disso, não existia mais. Existia um período que eu não sei pronunciar o nome, que era por março e abril, e outro período que é por outubro. Fora isso, não chovia. Então, você esperava vir a chuva, a terra ficava fofa, você plantava rapidamente e colhia. E com aquilo que você colhia, você ia viver, tá bom? Então, como que era? Chovia. Depois que chovia, você plantava. Aqui são os beduínos. Existem povos ainda, nos dias de hoje, que vivem como se fosse há 3, 4 mil anos atrás, lá naquela região. Tá? Então, o H lá, acho que é o History Channel, sei lá como se chama, eles fizeram a matéria dos beduínos, que são povos que viviam assim há 4 mil anos atrás e vivem até hoje. Então, dá para você identificar mais ou menos como que era. Então, vai ter esse auxílio visual. Tá? Então, vinha a chuva, eles plantavam. Tá? Aí eles iam lá e plantavam. Esse momento da plantação era um momento muito, muito gostoso para eles, porque era um momento de esperança, enchia eles. Então, era uma atividade familiar. Então, a família vivia na plantação. Eles iam, comiam e viviam lá. Mãe, criança, pai, todos trabalhando em conjunto. Né? Porque aquilo ali era o que ia dar sustento para eles por todo o ano. Tá certo? Então, o que acontecia? Todos iam, colhiam, era uma atividade bem familiar. Tá certo? E o pai sempre o líder. Sempre tinha que ter uma figura do pai na plantação. Nunca existia uma plantação onde não existia. Era uma sociedade extremamente machista. Tá? E eles pegavam essa plantação e colhiam. É tão importante isso que é muito famoso as festas das colheitas. Né? Até nos filmes, eles sempre exploram essa parte da festa da colheita. Que era aí que eles iam viver realmente. Né? Então, eles pegavam todos os feixes de trigo e mutuavam. Juntavam todos, assim. Uma grande quantidade, tá? E aí eles colocavam nos lombos dos camelos e dos bois, né? No caso, no camelo não tinha, mas era jumento mesmo, na época, tá? Então eles botavam ali e levavam para a cidade, para suas respectivas casas, tá certo? Lembra que eu falei que a sociedade era uma sociedade extremamente machista? Sim. Então, aqui, se a gente olhar aqui, ó, a gente vê uma mulher, tá? Uhum. E uma criança. Essas mulheres aqui, elas estavam aqui, nesse caso aí, na margem. Então, as famílias passavam levando seus feixes de trigo, tá? Essas mulheres, elas não tinham terras. Não tinha marido, não tem terra. Se não tem marido, você não vai sobreviver. Então, naquela época, existem relatos que existia uma lei que vigia. Que era essa lei, dizia o seguinte: quando você passava com as suas colheitas, você tinha que ir jogando poucos de trigo, de cevada no caminho, para que as viúvas e os órfãos pudessem comer e assim existir. Olha tá? só. Então, o que essa mulher ia viver era com o que os outros doavam. Tá? Então, era uma sociedade mais ou menos assim, que
tentava de alguma forma proteger e evitar também outros tipos de problemas, né? Então essa mulher aqui era marginalizada, a gente vai voltar nela mais lá na frente. Então a gente pegou toda essa colheita e levou para casa. Quando a gente chegou, né, lá na casa de cada um, eles iam começar a fazer a eira, né? A eira era esse lugar redondo, assim, onde jogava todos os feixes de trigo. E primeiro ia uma mulher aqui, batendo, espalhando com uma vassoura todo esse trigo. Para quê? Para que os cavalos pudessem passar, né? Esse cavalo ia passar e tinha um pedaço de madeira no fundo aqui, ó. Tá? Muitas vezes essa pessoa subia aqui em cima para fazer mais peso e ia triturando. E embaixo dessa madeira tinha um monte de pedra. Para quê? Para aumentar o atrito e triturar mais ainda. E separar, assim, a palha do trigo. Então ficava passando. E aqui a gente vê o jugo, né? O tão famoso jugo desigual lá. Tem que ter. Então aqui era mais ou menos assim. Então o que acontecia? Esperava a chuva. Vinha a chuva. Plantava, colhia. Atividade familiar. Pegava, levava para a eira. Ficava dando volta, até triturar tudo. Uma vez que triturou tudo, ele pegava umas pás e ficava jogando tudo para cima. Tudo ficava jogando para cima. Para quê? Para que o vento batesse e separasse o trigo do que seria a semente. Tá? Por isso que na Bíblia, a Bíblia fala assim, não vos deixeis levar por qualquer vento de doutrina, né? Era muito relacionado a isso. O vento de doutrina, se você é leve, não é firme, vai ser levado rapidamente, né? Então, aí tá ele. E aí você jogava para cima e ficava a mulher embaixo com uma peneira e ficava peneirando para separar bem, tá certo? Então era mais ou menos isso que acontecia. Chegava um momento que você pegava isso aí, levava para sua casa e separava em porções. E essas porções você ia armazenar, ia guardar isso. E esse trigo aqui ia ser o trigo que você ia utilizar para o resto da sua estação, interchuvas, né, que eles falavam lá. Tem um nome que eles usam lá que eu não lembro agora. Mas esse trigo aí que eles iam usar. Beleza, então a gente fez toda essa plantação, esperou a chuva, fez tudo. O que acontece agora? Levou para casa, guardou. No outro dia, o que a mulher vai fazer? A mulher vai pegar 2 pedras, vocês veem aqui na foto, são 2 pedras. Entre essas 2 pedras, vai jogar trigo entre elas. E vai começar a esfregar. Esfregar. Bem esfregado, bem esfregado. Para quê? Para que possa sair o trigo que seja apto para fazer o pão, né? E o pão, ele não fazia durante o dia. O pão se fazia durante a noite. O que eles faziam? Eles pegavam, faziam um buraco no chão, botavam uma pedra embaixo, jogava massa, outra pedra por cima, por isso que era um formato achatado, o pão assim. Botava areia por cima e fazia uma fogueira em cima de onde estava o pão. E deixava ali a noite toda. No outro dia de manhã, acordava, de manhã cedo, e pegava o pão, batia assim, separava da terra. É muito legal que no vídeo eles mostram o que faz. E separava o pão da terra assim e comia. E aquela ia ser o alimento durante o dia deles, junto com as sementes. E isso ia se repetir todos os dias. Então é muito, muito, muito legal entender isso, para a gente poder entender um pouco a importância que tinha, né? O contexto histórico. E para a gente entender um pouco esse contexto histórico aqui, a gente vai voltar um pouquinho e vai imaginar uma cena. Imagina você, uma viúva que está lá em agosto, ou seja, só vai chover em outubro, só vai ter esmola para você lá em outubro, né? E aí tem o seu filho e está prestes a comer a sua última refeição e morrer, porque não tem supermercado, não tem onde comprar mais, né? E aí chega um profeta de Deus e fala, vamos comer, divide comigo, né? Essa aí é o Elias e a viúva de Serepta, né? Então essa era a realidade do povo. Acabou a comida, você tinha uma escolha para fazer. E uma dessas era comer a sua última refeição e morrer no dia seguinte, né? Essa era a última. Era uma opção que eles tinham, né? Então essa era a realidade da época. Uma vez entendida essa realidade, né? O que acontecia era você, pai, Caio, ou Vitor, né? Sendo pai, e seu filho falando, pai, tô com fome. Pai, tô com fome. E vocês têm o quê? Umas poucas sementes na sua mão só, né? E chega nesse momento aqui, você tem que fazer uma escolha.
né? Uma escolha muito difícil, muito difícil. Você pode pegar esse trigo aqui, dar para sua esposa e falar assim, faz um pouco de farinha, vamos comer, e depois vemos o que a gente faz e vamos morrer. Ou você podia falar para seu filho, filho, segura um pouquinho, vamos fazer uma coisa que chama jejum, e vamos orar a Deus para que ele possa mandar chuva, né? E às vezes Deus atendia as orações desse povo e mandava chuva, né? E eles podiam pegar essas poucas sementes e jogar sobre as águas. E assim, literalmente, depois de muitos dias, eles iam encontrar vida de novo, né? Então, o que ele quer dizer com esse versículo aqui? Quer dizer que muitas vezes nós temos que tomar decisões muito difíceis, que vão parecer extremamente... que vão nos trazer um prejuízo momentâneo no começo, muito grande, como passar fome, como fazer um jejum, né? Mas, se nós vivemos pela fé, como Paulo diz, todo mundo diz, né? Nós vamos encontrar vida de novo. Então, dá esses passos de fé. Então, aqui em Eclesiastes 11:1, o que está falando? É para nós darmos um passo de fé. Muitas vezes nós vamos ter que dar um passo de fé. Segurar aquelas sementes, agir pela fé e lançar sobre as águas, para que depois de muitos dias nós tenhamos vida de novo. Entendeu? Agora, o que eu quero dizer? Isso é um exemplo histórico, tá certo? Beleza. Que exemplos práticos existem na nossa vida, né? Tem uma experiência que eu ia compartilhar com vocês, que é do meu pai. Meu pai, ele sempre foi um dizimista. Meu pai sempre pagou dízimo. Sempre pagou dízimo. Sempre, sempre, sempre. E em muitos momentos ele escolhia entre coisas para casa, para ele pagar o dízimo. Ele sempre honrou com Deus, sempre pagou o dízimo. Né? E teve uma vez, quando meu pai morava lá nos Estados Unidos ainda, minha mãe teve câncer de novo, né? E lá nos Estados Unidos o tratamento é muito caro, muito caro. E meu pai sempre honrou. Não é uma mensagem com dízimo, mas sempre honrou, sempre agiu pela fé, acreditando que Deus ia prover. E um dia meu pai acordou de manhã e minha mãe tava com a cara toda inchada, assim, ó. Pescoço gigante, ficou totalmente edematoso, ficou gigante, ficou muito estranho. E meu pai ficou desesperado, correu pro hospital. Chegou no hospital, interna, vamos fazer cirurgia. Putz, precisa de um médico. Meu pai falou assim, vamos pagar? Pode fazer tudo, a gente paga no cartão, faz tudo, né? Chegou um médico, fez a cirurgia, tudo. E só a cirurgia, sem tratamento, sem nada, saiu $40 mil. Mas tudo, passou dos $100 mil, tudo, entendeu? Depois meu pai foi descobrir que aquele era o melhor cirurgião, reconstrução de cara do estado de Utah. Ele é professor da Universidade de Utah, é muito renomado, muito famoso. Muito famoso. E os horários dele eram mais caros sempre. Então, poderia ter sido mais barato o tratamento, mas caiu justo na mão do cara que era mais caro. Como era uma emergência, faz. E meu pai, preencheu todos os documentos, né? E aí você tem que depois ir fazer o acerto com o médico. E aí meu pai foi para casa, tudo, voltou, desesperado, como que eu vou pagar isso? $100 mil, não tem $100 mil agora. E ele foi no consultório do médico, né? E ele sempre honrando, mesmo na situação honrando, dobrando os joelhos e vivendo pela fé. Ele chegou no consultório e o médico falou para ele, André, faz uns 6 anos, mais ou menos, meu filho foi lá pro Brasil. Ele era missionário e você dava comida para ele todos os dias, porque eles não estavam podendo comer. Dessa vez, não precisa pagar um centavo, é tudo por minha conta. Oh, glória a Deus. Nossa. Oh, glória a Deus. Então, uma experiência maravilhosa, que lá atrás meu pai tirava da gente para dar para os outros. Oh, Deus. Há 7 anos atrás. O filho dele foi pro Brasil fazer missão e ele ficar sabendo que era a minha mãe que estava lá, ele foi pro hospital para poder ajudar e poder honrar e glorificar o nome de Deus dessa forma. Muitas vezes nós temos que parar e agir pela fé, porque lá na frente, depois de muitos dias, os frutos vão surgir. Né? Outra experiência muito famosa, que eu gosto, que eu fiz questão de colocar aqui nesse estudo, é a história de Nicholas Wilson. Talvez vocês já conheçam a história de Nicholas Wilson. Ele é um enfermeiro inglês que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Esse enfermeiro, ele vivia no comodismo na sua vida em Londres, né? E ele viu o ascenso nazista.
E os nazistas eles estavam avançando sobre toda a Europa. E lá para a Tchecoslováquia tinha uma grande concentração de judeus. E nessa época ele pegou todas as suas reservas, tudo, e foi para a Tchecoslováquia junto com um amigo fazer um projeto de serviço lá para tentar ajudar os judeus. Ele chegou nesse lugar, né, com seu amigo, começaram a trabalhar, começaram a ser ridicularizados, começaram a ser ofendidos, foram demitidos, né? Por quê? Porque ele tomou uma decisão naquela época de agir de uma forma que lhe tirasse um pouco do conforto no momento, mas ele acreditava que ia gerar algo bom no futuro. O que ele fez? Ele foi na casa de todos os pais judeus lá da Tchecoslováquia e começou a convencer esses pais para passarem a guarda dos seus filhos para ele, porque ele ia tirar todas as crianças judias da Tchecoslováquia e levar para Londres. Todos taxaram ele de louco, ele foi preso por isso, como se estivesse sequestrando crianças. Mas ele continuou fazendo isso. Winston Churchill, Nicholas Wilson, ele conseguiu tirar aproximadamente 600 crianças da Tchecoslováquia. 2 trens lotados de crianças. E salvaram da carnificina que os nazistas fizeram. O terceiro trem foi saindo e os nazistas pegaram e mataram todas as crianças assim, ó, no minuto. E esse foi o grande trauma da vida dele. Ele fez tudo isso daqui, tudo isso lá para os anos 45, 50, né? Fez tudo isso. E essa história ficou no anonimato até os anos 90. Quando o Nicholas, ele casou, e a sua esposa mexia num baú lá no sótão da casa deles, encontrou todos esses documentos aqui, que eram o nome das crianças, aonde eles iam morar, e as famílias que iriam morar, e quem era o responsável, que era ele, Nicholas. Ela falou, o que é isso daqui? Aí ele falou assim, foi uma coisa que eu fiz com um amigo quando a gente era mais jovem e tal. Ela falou, você é louco? O mundo precisa saber disso daqui. E aí, o mundo soube através dessa coisa aqui que eu vou compartilhar com vocês. Aqui ela está mostrando, né, o caderno que a esposa dele encontrou. E mostrou a lista de todas aquelas crianças que foram salvas por Nicholas. E esse é Nicholas. Aquela criança que ele salvou estava sentada do lado dela. Ele começou a chorar. Ficou feliz porque ele tinha feito algo lá atrás que teve um efeito positivo, porque ela mostrou toda a família dela ali do lado, você viu? Os frutos que deu de uma criança. Todos aqueles que tiveram a vida modificada por Wilson, levante-se, por favor. Todas as crianças que ele salvou. E deles vieram gerações e gerações, filhos e filhas. Milhares de pessoas existem hoje por causa da vida dele. Foi lá e decidiu passar por um momento de transição difícil, de perseguição, para poder dar os frutos aí, ó. Oh, Deus. Talvez daí tenha saído o cara que inventou coisas maravilhosas. Tudo por causa da vida de Nicholas Wilson. Então, hoje, né, o que eu quis passar para vocês é que nós possamos ter um dia tão bom, a ponto de pegar sementes e jogar sobre as águas. Mas que nossa fé seja testada, seja momentos de perseguição, tudo. Nós possamos lançar sementes sobre as águas, confiar que daqui a alguns dias, anos, décadas, Deus vai prover, como proveu para meu pai, como proveu na vida de Nicholas Wilson, né? E como eu tenho certeza que vocês têm histórias maravilhosas que vão edificar nossa fé também. Então, sempre que a gente lê aquele versículo de lançar o pão sobre as águas, depois de muitos dias o encontrará, é um exercício de fé, né? Porque eles tinham que escolher não comer, passar todo o processo de plantação de novo, para depois de muitos dias poder comer de novo e ter vida. Então, esse é o estudo que eu fiz, que eu falei, nossa, eu vou dividir isso com eles. E era isso. Essa mensagem eu deixo com vocês. Amém. Tô sem palavras. Havia um outro em meio às águas, fazendo uma
Jesus pagou por mim, há um outro na fornalha. Sobre as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Não, se eu tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, eu não vou me prostrar. Não, eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso eu ser lembrado, como fui liberto em ti. Sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há outro na fornalha. Oh, há outro na fornalha. Vejo a tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir lá do alto, sua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, o que é e pra sempre será. Mesmo que eu não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei.